já agradeça a Ele. Olha para quem você era há um tempo atrás. Olha para quem Deus está fazendo. Deus, o que Ele tem feito e o que Ele fará na sua vida. E levanta esse lugar de ações de graças. Há poder nas ações de graças. Ações de graças é uma chave aonde você diz para Deus: ei Senhor, eu confio em Ti. Não importa as circunstâncias, eu olho para o lado dos Teus benefícios, daquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Obrigado, Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado porque é o Senhor que nos sustenta, obrigado pelo ar que respiramos, pela comida que não tem faltado, obrigado pela nossa casa, a nossa cama, obrigado, Senhor Deus, porque temos acesso a tantas coisas boas e nós rendemos graças, porque o Senhor é a fonte de toda coisa, de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor não olhou os nossos pecados, o Senhor não olhou o nosso erro, o Senhor não olhou a nossa fraqueza, mas o Senhor tocou no nosso coração, arrancando um coração de pedra, nos dando um coração de carne, um coração sensível a Ti. O Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos deu uma esperança do novo, o Senhor nos deu um motivo para viver totalmente contigo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque se hoje está bom, amanhã vai estar cada vez melhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Aleluia! Pastor, e nada nos falta. Muito obrigado. Muito obrigado ao grupo de música. Cumprimenta alguém, senta, diga para ele: é muito bom louvar a Deus ao seu lado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pastor, o senhor trouxe o livro que o senhor vai ministrar novamente sobre ele? Eu falei: não, é só para lembrar você que disse que ia comprar depois. Tem lá disponível lá no Verbo Shop. E se acabar lá, pode falar comigo que ainda tem algumas edições. Tem alguns livros comigo. Aí se você precisar é só falar com a gente. Amém? Bom dia, amados, glória a Deus. É muito bom estar cultuando ao Senhor. É muito bom estar do seu lado. E toda vez que a gente se coloca no lugar, tem a oportunidade de ministrar, a responsabilidade é muito grande, porque a Bíblia fala que nós estamos falando para reis e sacerdotes. Você sabia que você se tornou rei e sacerdote em Cristo Jesus? Amém, amados? Então, e eu orando ao Senhor, perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E a resposta de Deus foi: fale o básico. Eu não sei se é Deus mandando eu voltar para o básico, mas eu vou compartilhar o que Ele tem falado comigo nesses dias, e eu creio que vai ser uma bênção para você. Amém, amados? E aí o tema da ministração que Deus colocou no meu coração nessa manhã foi: visite o alicerce. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: visite o alicerce. Amém, amado? Pode botar o primeiro slide. Eu não vou pedir desculpa, porque para o oratório isso é ruim. Você já pediu desculpa antes de começar a falar, o pessoal falou: ih, já vem impropriedade. Mas eu não sou engenheiro, amém? Eu apenas pedi ajuda a Iaiá, porque Deus colocou isso como uma ilustração, e eu creio que vai ser um benefício para nossas vidas. Se tiver algum erro técnico, você que é engenheiro, me perdoe, mas eu creio que vai abençoar a nossa vida. Amém, amados? E aí, puder só baixar um pouquinho a luz, só para o pessoal ver essa imagem melhor aqui. Aleluia. Aleluia. Pode só baixar um pouquinho essa luz aqui, só para o pessoal ver essa imagem, depois pode acender novamente. Então, isso aqui é um edifício. Você consegue ver que é um edifício? Você percebe que a fundação ou o alicerce desse edifício, ele é maior que o edifício? Amados, a gente às vezes está muito preocupado com a nossa vida do lado de fora. E Deus está dizendo: ei menino, como é que está por dentro?
E hoje é uma manhã para a gente olhar por dentro, para olhar como está o nosso alicerce. Amém? O alicerce, pode voltar a luz um pouquinho mais forte. O alicerce é a estrutura de fundação que sustenta uma edificação, transmitindo suas cargas para o solo de maneira estável. Eu queria destacar duas palavras nesse conceito de alicerce, que é a palavra sustenta, fala sustenta. E a outra palavra é estável, diga estável. Sinônimos de alicerce: base, fundamento, apoio, sustentáculo, suporte, sustentação, estrutura. É muito fácil, qualquer leigo entende que se houver um problema no alicerce, o edifício corre o risco de desabar. Amém, amados? E o evangelho, ele é formado por uma base. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz que o fundamento ele colocou, que é Cristo. Ele diz assim: veja como você edifica. E o fogo vai provar se como você está edificando é ouro, é prata, é madeira, é feno. O fogo vai provar isso. Mas o importante é que você edifique sobre o alicerce, que é Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus é a palavra. Então, o nosso alicerce tem que estar na palavra, para que a gente possa edificar a nossa vida em cima da palavra. Você está aqui? Mas se você for para a palavra, você vai ver palavras que vai te mostrar o que você precisa fazer no início da sua caminhada e palavras que vai te mostrar o fim da sua jornada. Esse livro que eu escrevi é um livro que aponta para o final da jornada. Você ser um com o Pai, ser um com Jesus Cristo. Amém? E aproveitando a oportunidade, se você já leu, eu preciso do seu feedback. Então pode mandar um zap para mim ou no Instagram, fala alguma coisa para poder mesmo a gente ser uma crítica construtiva mesmo, para a gente crescer, para a gente ser edificado e melhorar cada vez mais. Amém, amados? Então, o final da jornada é nós sermos semelhantes ao Cristo na nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã. Mas existe o início de uma jornada, que é o alicerce, que é a base, que nós precisamos estar sempre sobre ela. Você está aqui? Próximo slide, por favor. O sustento e a estabilidade estão no alicerce. Amados, se nós não tivermos bem firmados nos princípios da palavra de Deus, no dia em que a tempestade chegar, no dia em que o problema aparecer, a circunstância se manifestar, você vai ficar abalado. Mas se a tua base está bem solidificada, foi bem edificada, foi bem colocada e está firme dentro de você, o dia da tempestade não vai conseguir abalar você. Eu amo aquela passagem de Efésios 6, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus, e ele diz assim: revesti-vos da armadura de Deus, para que no dia mau, depois de vencer tudo, você permaneça inabalável. Aleluia. Amado, isso me atrai. Ontem nós tivemos um evento com o pastor Jason, né, que está nesse movimento Guardiões, esse movimento para homens, e ele falou algo interessante ontem. Ele disse assim: o que motiva o homem? A linguagem que o homem tem é desafio. O homem tem que ser desafiado, porque se ele não for desafiado, ele deixa de ser homem, da sua essência. Por isso que o homem gosta de desafio, gosta de luta, gosta de fazer coisas que movimentam, gosta de adrenalina. O homem que perdeu isso, ele perdeu a sua identidade, perdeu a sua essência. E quando a gente lê um versículo como esse, em Efésios capítulo 6, diz assim: você vai permanecer inabalável no dia mau. Rapaz, eu quero isso para mim. Eu me lembro quando eu li em Atos dos Apóstolos, os discípulos lá, o prêmio que eles receberam, que Pedro recebeu, por ser instrumento de Deus para curar o coxo de nascença. Foram 39 chicotadas nas costas. Quando eu li, eu falei: misericórdia, que prêmio maravilhoso. Mas a Bíblia diz que eles saíram regozijando de alegria, por serem dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor. Essa linguagem as mulheres não entendem muito, mas nós homens precisamos entender, porque o desafio é o nosso alimento. E quando nós somos desafiados a permanecer inabaláveis, você tem que dizer: eu vou conseguir, Deus é comigo, e junto com Ele eu vou conseguir permanecer inabalável no dia mau. Posso ouvir um glória a Deus? Diga: Deus é bom.
Inclusive a inscrição do Guardiões está aberta. Cadê os homens aqui? Estou vendo. Próximo slide, por favor. Não mantém aquele slide. Não pode voltar, volta, por favor. Então, o sustento e a estabilidade estão no alicerce. O que vai te sustentar e te manter estável espiritualmente são os princípios elementares da palavra de Deus. E amados, se você ainda não fez o rema, você tem possibilidade de fazer e não vai fazer, amados, você não está edificando o seu alicerce como deveria. O rema é um lugar onde treina, um centro de treinamento. Para quê? Para te fazer um cristão eficaz. Para te fazer um cristão que não vai se abalar diante das circunstâncias. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que fizeram rema e hoje estão mal, estão se desviando ou coisa do tipo. Eu conheço um dos discípulos de Jesus que se desviou. A culpa é de Jesus, porque ele se desviou? Olha para quem está vencendo, amado, não olha para quem está caindo. Olha para quem está bem alicerçado, olha para quem está firme, não olha para quem cai. Não tenta achar uma desculpa. Se você tem uma desculpa para não fazer, sabe o que você vai ter na sua vida? Somente essa desculpa. E aí, mais uma vez, eu digo, as inscrições do Guardiões estão abertas. E eu estou esperando você lá. Cadê os homens aqui? Pois é. Se arrependa de ter ido e não de não ter ido. Diga, Deus é bom. Próximo slide. Lucas capítulo 6, versos 47 e 48 diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e guarda isso no seu coração. Diga, ouvir e praticar. Eu vos mostrarei aqui é semelhante. Jesus falando. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. Amados, o alicerce da nossa vida cristã não pode ser superficial. Posso ouvir um glória a Deus? Se você está na superficialidade do evangelho, meu amado, você não vai aguentar a pressão. Aí eu repito, faça o rema. Tem dois desafios que eu estou lançando aqui. É o rema e os guardiões. São dois desafios. Faça o rema. As matrículas estão abertas. Existe uma graça, deixou a matéria aberta ainda, a segunda matéria. Dá tempo. Você precisa. É questão de sobrevivência espiritual. Nós estamos nos últimos dias, amado. Nós somos pastores. Você acha que o pastor Humberto e a equipe pastoral incentivam você a fazer o rema porque não ama a sua vida? Não quer, como pai, ver você crescer e edificar espiritualmente? Se tornar sólido na sua vida cristã? Amado, chega de oscilar. Está na hora de se firmar. E essa manhã é o momento onde você vai ser desafiado. Eu vou firmar minha vida cristã e nada mais vai roubar o que Deus tem para a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Diga, Deus é bom. Profunda vala. Diga, profunda vala. Outra vez. E nós vamos ver que para crescer, você vai precisar cavar um pouquinho mais. Quem quer crescer aqui? Quem quer alcançar o lugar onde Deus designou para a sua vida? Então diga para o seu irmão, precisa cavar mais. Aleluia. E lançou o alicerce sobre a rocha. E lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde, diga pôde, abalar. Aleluia. Aleluia. Próximo slide, por favor. Agora vamos falar um pouquinho sobre a inspeção do alicerce. O que é a inspeção? A inspeção do alicerce ou fundação por um engenheiro é uma medida de segurança estrutural. Hoje é uma manhã onde a gente vai, por medida de segurança, visitar o alicerce. E prevenção de colapsos. Aleluia, amado. Eu não sei você, mas eu quero chegar no meu último dia,
aqui na terra, seja no dia do arrebatamento, ou no dia em que esse corpo fique e eu parto para o Senhor, eu quero poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Guardei a fé, né? Guardei a fé, combati o bom combate e completei a minha carreira. Amado, esse é o prêmio da nossa existência terrena. Eu não sei você, amado, mas eu já acredito que eu não nasci de um acidente biológico, quando papai e mamãe decidiram namorar. Não, havia um propósito, por isso eu nasci. Existe um livro do John Bevere que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: no dia do julgamento, Deus vai nos julgar porque Ele estabeleceu como propósito. E não pelas conquistas que nós fizemos aqui na terra. Porque se a conquista estiver dentro do propósito, o próprio Jesus vai ficar de pé, como fez com Estevão, e vai aplaudir. Vai assim: uau, parabéns, meu irmão, você cumpriu sua missão. Agora, se as nossas conquistas estão fora do propósito, Deus vai chamar servo mau e negligente. Leia o livro Movido pela Eternidade. Você vai ficar assim mesmo, debaixo de uma nuvem de temor. É bom isso. Essa nuvem de temor é bom, a gente precisa restaurar isso. A gente precisa estar debaixo de uma direção, não perdendo o alvo que é Cristo. Eu não sei, eu dormi agora, acordei, cochilei mais um pouquinho, e aí tem um sonho. Normalmente eu sonho assim, é incrível. Eu acordo, vou no banheiro, faço alguma coisa, olho para o relógio, está cedo, cochilo, aí vem o sonho. E eu sonhei com a lista de livros. Não me lembro o nome de quase nenhum, só de autores, Kenneth Hagin, etc. Mas o último livro, o tema era: abra o seu coração para o chamado. Entrei na internet para ver se o livro existe, não encontrei, mas talvez seja meu no próximo, mas não sei. Mas o que Deus quer liberar para você: abra o seu coração para o seu chamado. Você nasceu para cumprir uma missão para Deus. Eu vou repetir: você nasceu para cumprir uma missão para Deus. Você não nasceu para fazer o que você quer. Você entregou a vida a Ele, você colocou Jesus como Senhor. Então, se Ele é Senhor, é Ele que manda. Lucas 6,46, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Amados, nós precisamos nos colocar no lugar certo. Por quê? Porque quando você está no lugar certo, tem recompensa. E a experiência que nós tivemos nessa viagem que nós fizemos, eu e Ione, para os Estados Unidos, eu digo para você: foi a mão do Senhor. Foi um presente de Deus. Foi um refrigério dele. Mas por quê? Porque há todo esse tempo dedicando a vida, se desgastando por causa do Evangelho. Amém, amados? Glória a Deus. Então a inspeção é uma medida de segurança. Como o alicerce é a base que sustenta todo o povo, todo o peso da edificação e o distribui no solo, qualquer falha pode comprometer todo o projeto. Qualquer falha nos princípios da palavra de Deus dentro do nosso coração pode comprometer o que Deus tem para nossas vidas. Próximo slide, por favor. Existem 4 razões principais para inspecionar o alicerce. E eu queria falar um pouquinho sobre elas. 4 razões. Primeiro, quando tem sinais visíveis de fissuras e trincas, ou portas e janelas emperradas. Eu não sei, amado, como é que está a sua vida cristã, quantos anos você tem de evangelho. Mas será que não tem algumas trincas? Será que não tem algumas fissuras? Será que algumas janelas e portas que deveriam estar funcionando plenamente não estão emperradas, travadas na sua vida? Amados, se isso está acontecendo, volta para o alicerce. O irmão Hagin, ele falava sobre isso. Toda vez que eu tinha sintoma de alguma enfermidade, a primeira coisa que eu fazia era: será que eu deixei de andar em amor em algum momento da minha vida, em algum momento da semana? Ele sabia que se houver abalo no alicerce, vai ter abalo na vida espiritual. Amados, não tente encontrar culpados. Eu amo, a gente botou aqui em Lucas, mas eu amo a mesma passagem que está em Mateus, quando ele fala que ouvir e praticar, edificar a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Por que eu gosto lá? Porque lá, ele no verso, se eu não me engano, bota aí verso Mateus 7, 25. Bota o 24 primeiro.
Mateus 7, 24, por favor. Ó, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Aí o 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aí no verso 26 ele fala da casa que foi edificada sobre a areia. Certo? Quem ouve não pratica. Aí no verso 27, bota aí por favor, você percebe que é a mesma chuva, é o mesmo rio, é o mesmo vento que bate sobre a casa edificada sobre a areia. Mas ela cai. Volta para o 25. Mesma chuva, mesmo rio, mesmo vento. Bota no 27. Mesma chuva, mesmo rio, mesmo vento. Volta para o 25. Essa chuva, rio e vento não tem poder de derrubar a casa. Vai para o 27. Mas no 27, a mesma chuva, o mesmo rio e o mesmo vento tem capacidade de derrubar a casa. Amado, se você não está bem, não olhe para a chuva. Para de tentar justificar o seu fracasso, ou o seu fracasso momentâneo, posso ouvir uma glória a Deus? Colocando a culpa na esposa, no marido, colocando a culpa nas finanças, colocando a culpa no patrão, no filho. Ah, você é crente, vai, ajuda aí, dá uma glória a Deus. Deus está chamando, amado, para fazer uma coisa grande na sua vida. Então para de dar desculpa, para de justificar carnalidades. Eu gosto muito de Tiago capítulo 1, verso 2, que ele diz que tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque uma vez a provação da vossa fé confirmada gera perseverança, e isso te torna perfeito, não é assim que está escrito mais ou menos ali, lá em Tiago 1? Não é assim, sim ou não? Então, tudo o que acontece na nossa vida vai provar a nossa fé. E Deus está com um carimbo na mão, aprovado ou reprovado. A sua reação vai ter um carimbo naquele episódio, naquela prova. Ou aprovado ou reprovado. E aí eu tenho uma boa notícia para você. Se vier o carimbo de aprovado, você não precisa fazer a prova de novo. Agora, se vier um carimbo de reprovado, você vai ter que fazer a prova de novo. Entende por que as coisas se repetem na sua vida? Porque Deus está querendo, ei menino, seja aprovado. Ei menino, muda de ano, vai para uma nova fase na tua vida. Chegou o momento de você ir para uma nova estação, para um novo degrau. Mas você está patinando nesse mesmo lugar. Por quê? Porque está agindo como carnal, como criança em Cristo. Para de murmurar, irmão, fecha a tua boca. Eu gostei muito aqui que o Adriano falou, for murmurar, murmure em línguas. Está com vontade de murmurar, murmure em línguas. Pelo menos você não sabe o que está falando. E o Espírito Santo vai te ajudar na sua fraqueza. Posso ouvir um glória a Deus? Diga, Deus é bom. Pode botar o slide novamente, é o slide 5. Segundo item é mudanças nas condições do entorno. Mesmo que o prédio esteja estável, fatores externos podem exigir uma inspeção. Então, amados, é crise na família, é crise financeira, é uma notícia ruim, é uma traição, uma decepção, o diagnóstico de uma doença, circunstância desfavorável, é pancada de tudo que é lado. Batendo tudo que é jeito. Aí você vai dizer, opa, vou ver meu alicerce. Meu alicerce está firme, então pode vir a pancada. Agora é a hora do glória a Deus. Vou dar um glória a Deus para você. Glória a Deus! Mas a gente tem medo de pancada. Esse é o problema. Você tem medo do dia mal. Às vezes vamos incluir também, a gente tem medo do dia mal. Mas a Bíblia diz que no dia mal vai acontecer, vai chegar. E a gente tem que estar preparado para ele. Diga, eu preciso estar preparado. Servi durante 30 anos no Exército Brasileiro. Não participei de nenhum conflito armado, nenhuma guerra, graças a Deus. Amém? Mas o que a gente aprende, mas por que você treina tanto para a guerra
se não tem uma probabilidade de guerra? O que a gente aprende lá é o seguinte: um exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: visite o alicerce. O terceiro ponto é reformas e aumento de carga. Quem quer assumir uma posição de liderança na igreja? Quem quer entrar no seu dom ministerial? Dá uma glória a Deus aí, vai. O que eu vou ganhar, pastor? Aumento de carga. Mais peso. Mais responsabilidade. Mais pressão. Eu me lembro que eu estava lá pastoreando a igreja de Vitória de Santo Antão. E um dos meus chamados é treinar lideranças, né? Então, levantei os líderes, eu chamo de primeiro escalão. E estava treinando esses líderes a levantar os seus co-líderes. Porque sucesso sem sucessor, Myles Monroe falava, isso é um fracasso. E eu estimulando a levantar os co-líderes. Então chegou o momento de fazer a imposição de mãos sobre os co-líderes, dos líderes. Dos que seriam os substitutos na ausência dele. E aí fizemos aquela reunião, dei uma palavra, impusemos as mãos, mover do Espírito. Quando terminou tudo, aí o atual pastor de lá, pastor Cláudio, chegou nas costas do irmão e falou assim: eita, agora tem um alvo desse tamanho nas tuas costas. Aí eu olhei assim, falei, eu estava do lado, ouvi, né? Eu me expliquei que eu não entendi. Falei, agora você é um alvo compensador para o inimigo. Diga, quanto mais alto, mais relevância. Quanto mais relevância, mais o inimigo ataca. Se as mulheres não, eu ouvi mais voz de mulher do que de homem. Cadê os homens dessa igreja? Cadê os machos dessa igreja? Pastor, o senhor está falando assim, o senhor não sabe como é que está a minha carga, está muito pesado, ele vai aumentar? Quem quer crescer espiritualmente aqui? Quem quer cumprir o propósito de Deus? Diga, vai aumentar a carga. E para aumentar a carga eu preciso visitar o alicerce, eu preciso reforçar o alicerce. Posso ouvir um glória a Deus? Todo aquele que deseja crescer, avançar e chegar a lugares altos em Deus precisam fortalecer o alicerce. Quanto mais profundidade, mais relevância. Quanto mais relevância, mais diligência e cuidado. A intimidade com o Senhor é o segredo de um alicerce sólido. Vou repetir. A intimidade com o Senhor é o segredo de um alicerce sólido. E o último item, bota o slide por favor. Os 5 ainda. E o último item é a manutenção preventiva e ciclo de vida. Então, em prédios mais antigos, o engenheiro busca sinais de patologias nas estruturas. Amados, não vale a pena visitar os alicerces. Quem já fez o rema, amado? Eu tenho acesso como professor a todo o material didático do rema. Por apostila, eu tenho acesso a tudo por ser professor. Mas eu fiz questão de comprar os 4 módulos novos do rema. Amado, e Deus falando assim, você vai fazer o rema de novo. Eu falei, amém. Lê, é muita riqueza, muita coisa boa, irmão. É muita coisa boa. E você precisa visitar como manutenção. Estou bem, estou tranquilo, estou em paz. Mas vai lá, faz uma visita. Visita sobre fundamentos da fé, visita sobre princípios bíblicos, visita sobre submissão à autoridade, visita sobre aliança de sangue, visita, volta, irmão. É muita informação no remo. Você aprendeu, glória a Deus, tirou 10 na prova. Aleluia. Mas volta para o princípio. Volta, visitar. Você já tem o remo, você pode ter o Alumni, tem acesso a todas as aulas. Amor. Visita. Vai uma visita, mano. Eu sei que você gosta de novas revelações. Eu sei que Deus está te chamando para um lugar alto. E eu creio nisso, e está chamando mesmo. O corpo de Cristo precisa. Mas, como eu falei, mais carga, mais necessidade do alicerce estar bem fundamentado. Muita gente boa começa bem, amado.
E no meio da final não, né? No meio da carreira cai, se desvia, perde a fé. Por quê? Porque não fez a manutenção no alicerce. A palavra que te salvou é a palavra que vai te manter salvo. É isso, amar, volta para o alicerce. Visita o seu alicerce. Hoje é um convite para isso. Dá um pulinho lá. Glória a Deus. Próximo slide, por favor. A importância do alicerce. É o versículo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica até mais fácil para ler. Está na Nova Almeida atualizada, mas eu quero ler com você porque, como eu já falei, eu sou homem. Posso ouvir um glória a Deus dos homens? E homem gosta de desafio. E quando eu li essa primeira, tá um ali, tá? Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus, viu? Continue dando glória aí para ver se os contamina os demais aí, que estão muito quietinhos esses homens daqui, amém? A importância do alicerce. Quando eu li esse versículo, amado, essa passagem bíblica, eu fui desafiado. Eu me senti desafiado. Porque eu sou de formação militar, 1 ano na escola preparatória, 4 anos na academia. Não era um cadete lá muito excelente, cometia as minhas alterações. Pense na quantidade de puxão de orelha. Não vou falar o termo militar aqui não, porque não convém. Mas puxões de orelha quase todo final de semana. E aí chega uma hora que você cansa. E aí você descobre que a única forma de não tomar puxão de orelha é fazer o certo. Olha para o seu irmão do lado e diz assim, o certo é mais fácil. Diga. Eu fui subcomandante de um quartel aqui em Recife, que estava cheio de problema lá. Problema em cima de problema. E mais um pouquinho de problema. E Deus falou, se você aplicar os princípios da minha palavra aqui, eu vou agir e vou resolver esses problemas. E um dos lemas que eu criei com autorização do meu comandante foi, o certo é mais fácil. E aí chegou um tenente, capitão, sei lá, que é homem, senhor já, chegou para mim, que é do quadro auxiliar de oficiais, chegou para mim e disse assim, mas o senhor disse que o certo é mais fácil, mas nem sempre fazer o certo é fácil. Dá muito trabalho. Aí eu falei, porque você está entendendo errado a frase. Eu não estou dizendo que o certo é menos trabalhoso. Eu estou dizendo que o certo é mais fácil. Por quê? Porque você não vai ser cobrado do errado que você fez no futuro. Porque as consequências de que quem faz o certo são aplausos, são medalhas, são promoções. Mas a recompensa de quem faz o errado é cadeia, é prisão, é deixar de usufruir aquele lugar que Deus tem para a sua vida. Diga, o certo é mais fácil, diga. E quando eu li isso aqui, eu falei assim, rapaz, isso aqui é um puxão de orelha. E eu não quero esse puxão de orelha mais não, cansei de tomar puxão de orelha no exército. Diz assim, a esse respeito, Hebreus capítulo 5, verso 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Coisas difíceis de explicar. Aí a mente já, tá vendo? É difícil. Mas por que é difícil? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Sabia que tem gente aqui que veio cumprir a agenda gospel como crente, mas está com preguiça de ouvir o que eu estou falando? Está aqui de corpo presente, mas a mente está fora, está no zap. Você está enganando-se a si mesmo. E amado, ser enganado é bom? Quem gosta de ser enganado aqui? Agora imagina você enganar você mesmo. Diga assim, misericórdia. Pois, quando já deviam ser mestres. Amado, eu não sei você, mas o português está dizendo aqui que a habilidade para ensinar a palavra não é uma opção, é um dever. É o que a palavra está dizendo. Sou eu não. Você já devia ter habilidade para ensinar aos outros. Mas, levando em conta o tempo decorrido. Você conhece alguém que tem mais de 200 anos de igreja e parece um menino na fé? Se for com você, você olha para frente, dá um sorriso, finge que não é contigo.
Amado, isso é um puxão de orelha do próprio Espírito Santo quanto para a gente. Amado. Olha para o seu irmão do lado assim. Fecha os olhos para ele não ficar constrangedor e diz assim: cresce, menino. Você percebe que o devia ser mestre, o tempo que você já tem, você já deveria estar nas condições de ensinar. E eu não estou falando que todos vão entrar no ofício de mestre, vão ensinar no rema, não. Eu estou falando você como pai e mãe, ensinar o seu filho no caminho. E não ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Jesus amou o pecador arrependido, mas o hipócrita, ele veio com os 2 pés no peito, meu amigo. Então está na hora de acordar. Chega de notícias que estão chegando. Está na hora. Cara, tem uma igreja sólida, uma igreja forte. Uma igreja de pessoas maduras, que avançam, que crescem, que são capazes de ensinar os filhos, são capazes de ensinar o vizinho, são capazes de demonstrar que a sua vida é uma própria escola para quem está do lado. O evangelho não é dentro da igreja, 4 paredes, amor. Aqui é uma base de treinamento. Eu gostei muito do que Tasso Liturgi falou, né? Tá crescendo muito ele, graças a Deus pela vida dele. Ele disse assim: rapaz, o pessoal fala que a igreja é um hospital. Isso é conversa fiada. A igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Onde treina soldados para a guerra. Agora, em um exército tem um hospital. Porque se você estiver ferido, você vai ser tratado e vai ser reabilitado para voltar para a guerra. Nós temos um mundo para conquistar, amado. É muito bonito ver essa igreja cheia, a igreja domingo de manhã lotada. Que coisa maravilhosa. Mas, amado, está pequeno. Tem que ter mais gente aqui. Tem que ter gente lá em cima. Tem que ter gente esperando na fila. Está na hora da gente ter mais trabalho. 3, 4, 5, 6 cultos por domingo. Eu já visitei igrejas, são 5 cultos por domingo. Detalhe, o mesmo culto. Porque são pessoas diferentes. Por que não aqui? Por que isso não vai acontecer aqui? Vai, irmão. Vai. Porque a gente vai entender o nosso chamado evangelístico. A gente vai entender que a gente é responsável para buscar as pessoas lá fora e trazer para cá, evangelizar. Mas não é trazer para se converter aqui, não. Você vai pregar, eles vão se converter. Você vai iniciar o discipulado e aí você vai trazer para a igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Vocês têm novamente necessidade que alguém vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O tempo deve mostrar habilidade. E o tempo de Deus não é igual ao tempo humano. Por isso você vai ver pessoas com 1, 2, 3 anos, já avançando, já crescendo, já entrando em ministério, e você está há 20 e não entra. É a culpa do pastor? Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, diga alimento sólido, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, é aqui onde está a chave, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, e também o mal. A chave está na prática. E eu queria trazer uma ilustração, nem parece que Felipe está pregando, tem tanta ilustração hoje que eu falei, rapaz, que é outro, né? Sou eu não. Eu sou mais mestre, ensino mais a palavra, assim, a minha esposa cobra, cadê os exemplos? Cadê? Tá bom, amor, por causa da sua casa. Próximo slide, por favor. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Quem sabe dirigir aqui? Você aprendeu a dirigir somente na teoria? Ou foi quando você começou a praticar? Existem dois tipos de conhecimento. Existe um conhecimento que é um conhecimento que é decoreba mesmo. Qual foi? Quem descobriu o Brasil? Não precisa praticar nada, só decorar. Pedro Alves Cabral, pronto, acabou-se. Qual foi o ano? 1500, acabou-se. Talvez não seja verdade, mas é isso que a gente aprendeu na escola, amém? Os historiadores depois aí falam. Mas enfim,
Tem conhecimento que é decoreba mesmo. Só que Jesus, quando ele ensinava, ele chamava atenção. As pessoas assim, cara, eles ensinam, ele ensina diferente. Ele ensina como quem tem autoridade. Porque a autoridade, amado, quando nós ensinamos, é quando nós praticamos aquilo que ensinamos. Quando você se torna um praticante de algo, você consegue ensinar. Os teóricos, eles não vão conseguir ensinar certos ensinamentos, por quê? Porque necessita da prática. E o Evangelho, ele é 100% prático. Posso ouvir um glória a Deus? E aí, mais uma vez, eu abro parênteses para o Rema. Faça o Rema. É um centro de treinamento. Quem aqui fez o Rema sabe que aprende uma aula na segunda-feira à noite, quando chega na terça-feira acontece uma coisa para praticar o que aprendeu. Sim ou não? Você teve essa experiência? Quantas coisas a gente aprende à noite, no dia seguinte acontece. Por quê? Porque o maior interessado em aperfeiçoar a gente é o próprio Deus. E o diabo é interessado em roubar aquilo que Deus está ensinando. Então, não importa o porquê aconteceu. O que importa é que você precisa praticar e precisa acertar. Então, o aprendizado na prática é igual o dirigir. Primeiro, memória muscular. Diferente de decorar uma data histórica, dirigir exige que o cérebro automatize movimentos. No início, você pensa conscientemente. Agora aperta a embreagem, agora mova a alavanca. Com a prática, o cerebelo assume o controle e você passa a realizar essas ações sem pensar. Você precisa praticar o Evangelho de uma forma automática, porque o Evangelho vai mudar você por dentro. Só que no início é uma mudança de mentalidade. E você precisa praticar, coloca em prática. Ah, eu tenho dificuldade em dizer meu ofertar. Dizer meu oferte, pratique, você vai ver que vai romper isso. Ah, eu tenho dificuldade de dizer eu te amo. Começa a dizer eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Então, você vai praticando, você vai praticando, você vai praticando. E aquilo vai fazendo parte da sua vida. Segundo, gestão de variáveis. A teoria ensina as regras, mas o trânsito, no caso do carro, é um sistema caótico. Na prática, você aprende a prever o comportamento dos outros motoristas, sentir a vibração do motor para trocar a marcha e dosar a pressão do pedal, do freio, de acordo com a aderência da pista. Só na prática você vai ter essas coisas. E o fator emocional. A teoria não simula a ansiedade de um carro colado na sua traseira, em uma subida, ou o reflexo necessário para desviar de um obstáculo repetindo. O controle emocional só é treinando sob a exposição real ao ambiente. É como aprender a nadar ou tocar um instrumento. Os livros dão um mapa, mas é o contato com o meio que ensina o caminho. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso que Jesus disse, aquele que ouve e... Por isso que a gente ensina, seja abençoado pela prática da palavra. Ficar aqui ouvindo e sair dali e não praticar o que aprendeu, não vai gerar essa maturidade cristã que nós estamos atrás. Posso ouvir um glória a Deus? Último slide. Aleluia. Ah, pastor, eu me interessei nas doutrinas básicas que fala lá em Efésios 6, 1 a 3. Eu achei que você ia falar sobre isso. Não vou falar não, faça o rema. Ah, pastor, mas eu já fiz o rema. Volte à sua apostila. Eu queria falar desse alicerce, eu gosto de chamar de tripé, né, que sustenta a vida cristã. Aqui estamos falando de alicerce, vamos colocar como alicerce. A sua vida cristã, ela só pode ser construída em cima de amor, esperança e fé. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo diz, agora, pois, diga agora, outra vez. No dia que se chama hoje, você precisa sempre estar em cima desse alicerce, que é baseado na fé, na esperança e no amor. Sabendo que o maior deles é o amor. Por que o maior é o amor? Porque é a própria essência de Deus. Deus é amor.
E se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, nós também somos amor. Você não ama porque é obrigado, você ama porque é a sua nova natureza em Cristo. Ah, pastor, isso quer dizer que eu sou amor? É, você é amor. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. Então o amor está dentro de você. Mas eu não consigo porque você não pratica. Primeiro porque fala errado. Diga, eu consigo. Diga, eu consigo amar como Cristo amou. Você precisa chamar a existência. E quando tiver oportunidade, pratique o amor. Pratique o amor, pratique o amor, pratique o amor. No começo vai ser difícil como dirigir um carro. Mas com a prática, amado, o Espírito Santo pegando junto com você, de repente vai ser fácil sair amor de dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus? E eu quero terminar com alguns exemplos. Abre, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu estou na revista atualizada, quiser ajudar na projeção. Nós vamos ler os versos 2 e 3 e depois 6 e 7. A igreja de Tessalônica, ou a primeira carta aos Tessalonicenses, fala de uma igreja modelo. E é sempre a igreja que eu quero participar dela. Amém? Aí ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai de 3 coisas. Primeira, operosidade da vossa fé. Diga, fé operosa. Ou seja, uma fé que traz resultado, que está em operação. A nossa fé não pode ser teórica, ela tem que ser prática. Ouvi uma coisa interessante, não me lembro exatamente o momento, mas diz assim: tem situações que você vai orar a Deus e esperar uma resposta. E o pastor Humberto ministrou muito bem sobre isso, esperar em Deus. Mas tem momento que Deus vai dizer: ei menino, eu já dei a ordem, diga ao povo que marche. A fé tem uma ação correspondente. Não adianta receber a resposta de Deus e ficar parado. Não, você recebe a resposta de Deus e coloca a sua fé em ação. Diga, fé operosa. Aí ele continua: operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Diga, amor abnegado. O amor abnegado, amado, é aquele que não olha para quem será manifestado o amor. Você simplesmente ama porque você é filho do amor. Tem algum filho do amor aqui? Tem algum filho do amor aqui? E a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, eu acho que é o verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Por quê? Porque está com a fé operosa, está com o amor abnegado e está com a esperança firme. Você está firmado na base certa. Se tornarem nossos imitadores e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua: tendo recebido a palavra, pois que em meio e muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo, ele fala para Timóteo, ele diz assim: sede padrão dos fiéis, seja modelo dos fiéis. Amados, o único lugar que Deus nos chama para estar é espelho que manifesta Jesus Cristo. Como é que eu consigo ser espelho? Sendo um modelo de fé, de esperança e de amor. Posso ouvir um glória a Deus? Em Efésios, capítulo 1, verso 15 diz, Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido o quê? Que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele ora para que aquela igreja receba o espírito de sabedoria e de revelação. Amados, a base que Paulo viu naquela igreja, que o habilitou para o crescimento, foi amor e fé. E a esperança está dentro da fé. Então, enquanto não foi encontrado em nós uma base sólida de fé, esperança e amor, não tem crescimento.
Porque o crescimento precisa dessa base sólida. Por isso que o irmão Reiga falava sobre o amor, o caminho para a vitória. Falava sobre os fundamentos da fé. Você precisa crescer nisso. Você precisa revisitar os livros do irmão Reiga. Amor, caminho para a vitória, sobre fé. Você precisa visitar. Você precisa restaurar o seu alicerce. Se ele tiver com defeito, ou precisa ampliar para receber uma carga maior. Posso ouvir um glória a Deus? Você está tão feliz que está me constrangendo. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6. Olha o que Paulo diz. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos o quê? Da vossa em Cristo Jesus e do que tendes para com todos os santos por causa da... Você está aqui ou já foi embora? Fé, esperança e amor. Aleluia. E aí ele continua orando. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, ele diz, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante o quê? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes. Gloriamo-nos da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência. E a experiência é o quê? Ora, a esperança não confunde. Por quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Diga fé, esperança e amor. Para a carta aos Gálatas, em Gálatas 5, versos 5 e 6, Paulo diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos da justiça que provém porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas que atua pelo